noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, falando sobre o prenúncio da reencarnação, que é a nossa aula número 36. Nós vamos usar como bibliografia o Livro dos Espíritos, a Reencarnação, questão 166 a 170, Justiça da Reencarnação, questão 171, Prelúdio da Volta, questão 330 a 343. Nós trouxemos aqui o significado de duas palavras que são importantes para o nosso entendimento sobre o prenúncio da reencarnação. Prelúdio, que significa passo inicial para ação preliminar que antecede a realização de, significa ação inicial que antecede a reencarnação. E prenúncio, que seria o anúncio ou o prognóstico, o que prevê um acontecimento ou anuncia a sua realização por meio de indícios. Então, o que prevê um acontecimento, o que prevê a reencarnação. Sabem os espíritos? A questão 330, Kardec pergunta aos espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, faz parte do determinismo de Deus. Nós precisamos reencarnar para progredirmos moralmente, para expiar as nossas faltas, para contribuir com o progresso da humanidade. A alma que não alçou a perfeição na vida corpórea, para depurar-se, é necessário sofrer a prova de uma nova existência. Então, Deus, ele coloca a reencarnação como misericórdia para que a gente consiga progredir, porque Deus não quer que nenhum filho seu se perca. Então, através da reencarnação, nós vamos expiar as nossas faltas e conquistar o direito de um dia nos tornarmos espíritos puros. Todos passamos por muitas existências corporais. Sabemos que as existências corporais, que as reencarnações, são quase que infinitas. Então, nós reencarnamos muitas vezes para expiar nossas faltas, mas quando nós somos criados, nós somos criados com um germe de várias faculdades. Então, nós também reencarnamos para desenvolver essas faculdades. Ora, nós vamos vir como médico, como cientista, como advogado, enfim, nós vamos reencarnar várias vezes para desenvolver essas faculdades e aptidões que estão em germes latentes dentro de nós. Reencarnamos em um novo corpo. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, o nosso corpo, que é matéria, ele entra em decomposição. Então, nós não temos como reencarnar naquele mesmo corpo. Então, uma nova reencarnação, um novo corpo. E aí Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E nós vimos aqui que depende de estarem mais ou menos adiantados. Então, nem todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, responderam os espíritos. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. A gente sabe, nós temos conhecimento de muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Então, essas pessoas não estudam, não acreditam na vida após a morte. Então,
não são adiantados moralmente, não se preparam, então fazem parte desse grupo de pessoas que não têm conhecimento sobre a reencarnação. Então, para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Nós vamos usar como apoio, porque a nossa obra principal é o Livro dos Espíritos. E nós vamos usar como apoio o livro Missionário da Luz, que é uma obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Esse livro, Missionário da Luz, o capítulo 12 e o capítulo 13, eles falam sobre o prelúdio da reencarnação. Então, tem várias informações. Quem não teve oportunidade de ler ainda, depois, se puder, pega os capítulos, né, e lê, que tem muitas informações interessantes. Mas, como nós dissemos, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou ler as perguntas de Kardec e o que se enquadra dentro das questões que Kardec colocou para a gente. Eu vou estar lendo algum texto de Missionários da Luz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história que acontece no livro Missionários da Luz, nesses 2 capítulos. Herculano procura Alexandre, que estava junto com André Luiz, para falar sobre a reencarnação de Segismundo. Então, ele fala assim: Alexandre, lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? E Alexandre responde: sim, o drama dele vive ainda em nossa memória. Ambos lhe devemos muitos favores. E Herculano diz: Segismundo voltará à vida física e necessita de nossa colaboração urgente. Então, Herculano pede a ajuda de Alexandre, porque Segismundo não estava conseguindo se conectar, como se diz, se aproximar de Adelino. Então, a história de Segismundo, quando Segismundo estava encarnado, ele se apaixonou por Raquel, e foi uma paixão avassaladora, que fez com que ele desvirtuasse Raquel, e ela foi parar em um prostíbulo. Raquel era casada com Adelino, e ele matou Adelino com arma de fogo. Então, a partir do momento que Herculano convidou Alexandre, Alexandre aceitou prontamente colaborar com a reencarnação de Segismundo. Então, eles marcaram de se encontrar na casa de Adelino. Chegando no dia combinado, né, Segismundo já estava lá, muito triste, abatido, porque toda vez que Adelino estava encarnado, ele e Raquel, novamente eles vieram como marido e mulher. Eles tinham um filhinho, que era o Joãozinho. E então, toda vez que, em desdobramento, Segismundo se aproximava, Adelino repelia, ele tinha medo de Segismundo, ele tinha aquela sensação que o Segismundo iria matá-lo novamente e atrapalhar a alegria doméstica dele, né, que era o casamento dele com Raquel. Então, ele tinha essa lembrança desse passado dele. E aí, Alexandre, quando chegou, ele viu que o ambiente da casa de Segismundo, de Adelino, não estava muito bom. Então, o que Alexandre fez? Ele se aproximou de Joãozinho, que era o filhinho deles, para que Joãozinho conseguisse, através do amor, junto com Raquel, mudar aquele clima pesado que estava dentro da casa. E aí, Joãozinho conseguiu convencer e convidar o pai para participar da oração da noite. E é muito interessante, que é muito bonito, né? Porque Joãozinho convida os espíritos de luz para participarem dessa oração. E isso facilita o trabalho de Alexandre junto a Adelino.
Então, é muito, muito bonito, assim, quando Alexandre consegue fazer com que Adelino aceite o perdão de Segismundo. Então, foi só uma introdução para a gente poder começar o estudo. E aí, André, pergunta para Alexandre. Existem, então, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente. Assim também como desencarnam diariamente na crosta terrestre. Milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta em frente da morte do corpo. Nós aqui, todas as segundas-feiras, buscamos o quê? Buscamos estudar, buscamos nos educar, para que a gente compreenda melhor a nossa reencarnação, para que a gente compreenda melhor o que acontece lá no plano espiritual, para que nós possamos nos tornarmos essas almas educadas. Do mesmo modo aqui, a memória dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhes organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Então, ele fala aqui que são vários espíritos que não são essas almas educadas e que são conduzidas à crosta, adormecidos, sem colaborar com a reencarnação. Então, esse trabalho fica todo para os benfeitores espirituais e para a mãe. Então, é muito importante que quando a gente puder, né, quando nós encarnarmos, se a gente já tiver um grau de adiantamento, que a gente possa contribuir para a nossa reencarnação. O espírito, a questão 332. O espírito pode apressar a reencarnação atraído por um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciá-la, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim, procede impunemente, visto que sofre por isso. O espírito pode apressar a reencarnação, por quê? Quando o espírito chega na erraticidade e ele começa a entender, a compreender todas as suas faltas, ele sente a necessidade de reencarnar. A reencarnação faz parte do determinismo divino. Então, nós temos que reencarnar para progredir. Então, quando você vê que você errou, você não fica acomodado naquela situação porque você não se sente bem. Então, à medida que você vai se esclarecendo, vai se moralizando, você pede para reencarnar. E pode igualmente distanciá-la, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós somos o que nós fomos aqui na Terra, até que a gente consiga evoluir e mudar, né, deixar de ser esses espíritos covardes. Mas enquanto nós formos, não é porque a gente foi para o plano espiritual que a gente se moralizou. Não, isso demora um tempo. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio, e cada escolha errada que nós fazemos, nós temos que pagar por elas, né? Senão Deus não seria justo. Então, por isso que ele fala que
assim que nenhum, porém, assim, procede impunemente, visto que sofre por isso. O espírito, mesmo se considerando bastante feliz, numa condição mediana na erraticidade, não ambicionando elevar-se, não poderá prolongar este ato indefinidamente. Como nós vimos, a reencarnação faz parte da lei do progresso. Precisamos reencarnar para progredir. Cedo ou tarde, ele sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Aí, voltando para o livro Missionários da Luz, Segismundo, ele se encontrava muito abatido, muito triste. E Alexandre falou para ele. Ele se sentou paternalmente ao lado de Segismundo e disse com ternura: abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva se aproxima, ou seja, o instante da reencarnação. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequena obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar o meu trabalho. Entretanto, reconcilia-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Então, o que a gente vê aqui? Alexandre diz primeiro para Segismundo que toda obra no bem, ela é continuada, que ele podia reencarnar tranquilo, que a obra que ele estava executando, trabalhando, ia continuar. Outros tarefeiros viriam e quando ele voltasse à pátria espiritual, ele poderia continuar trabalhando. E aqui fala que ele já se sentia incomodado com a situação de ele ainda não ter expiado a falta dele. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversação espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Qual o fim objetivado com a reencarnação? O fim objetivado com a reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça de Deus? Está no Livro dos Espíritos, questão 167. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre designado com antecedência na união da alma com tal corpo. Tendo escolhido a prova a que se queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito vai reencarnar, tem todo um projeto, tem todo um preparo para essa encarnação. Então, Deus, ele sabe a necessidade daquele espírito reencarnar e daquela família receber aquele espírito. Então, Deus está no controle de tudo. Então, nada sai do controle de Deus, né? A gente costuma ouvir que todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, porque Deus está no controle de tudo. Então, cabe ao espírita, a questão 335,
cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também o espírito escolher o corpo. Portanto, as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, aqui, quando ele diz que muitas vezes, por tantas imperfeições que este apresente, ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. O exemplo, por exemplo, do Segismundo, que matou Adelino com um tiro, Segismundo vai vir com um problema no coração. Isso aí não é escolha do Segismundo, isso aí é um programa divino, né? Ele tem que vir para expiar a falta dele. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Daí eu trouxe aqui para a gente, só em termos de curiosidade, nós tiramos do livro Missionários da Luz. Então, esse capítulo é do capítulo 13, do capítulo 12. Então, nós trouxemos aqui algumas informações, mas lá no capítulo 12 está muito mais completa. Nós vimos que lá tem um planejamento reencarnatório. Então, aqui no pavilhão de desenhos, os cooperadores traçam planos para reencarnações incomuns, usam pequenas telas mostrando peças do organismo humano. Então, a gente vê que muito antes, né, as nossas televisões já estavam aí, ó. Então, eles têm uma forma de acompanhar tudo, de planejar, de organizar, para que a reencarnação ocorra da melhor forma possível. André Luiz comenta que tem modelos masculino e feminino que são obras primorosas anatômicas. Esse modelo é como se fosse um corpo humano, só que tudo, digamos assim, foi o que eu entendi, tudo invisível. Por exemplo, o cérebro, todas as veias, a circulação sanguínea, todos os órgãos, para ser usado para estudo. Tem mapas de forma orgânica. Esses mapas, eles são entregues, por exemplo, nós vimos aqui ao lado, quando Manassés pergunta para Anacleta se ela já tinha recebido o mapa da encarnação dela. Aí ela diz que ela recebeu o dela e dos filhos, que Anacleta, João até comentou, quando ele apresentou a aula dele, que ela terá 4 filhos, sendo que 2 vão vir com uma deficiência física, 2, um com deficiência mental e uma filha que virá com algumas pendências também para poder resolver. E aí ela diz que ela recebeu não só o dela, como dos filhos dela. O Silvério também recebe um mapa onde ele vem com uma deficiência na perna. Então, é tudo muito estudado, muito trabalhado, é tudo muito planejado. Então, a gente vê que trabalham técnicos em questões de embriologia, existem projetos reencarnatórios. Quando a gente fala assim da gente respeitar, né, a reencarnação, da gente respeitar a nossa vida, a gente não tem ideia, ou pelo menos eu não tinha ideia, do quanto era trabalhoso uma reencarnação. Nós ouvimos falar, né, para que a gente não tire a nossa vida, não cometa, né, abortos, né, porque tudo isso é feito com tanto cuidado, com tanto amor, é tudo tão planejado, e nós não temos conhecimento de tudo isso. Agora, né, estamos tendo contato com o estudo e estamos aprendendo.
ou seja, valorização da vida. Herculano. Voltando ao livro Missionários da Luz. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida do passado. Está vendo aqui, ó? Ele vem com uma moléstia no coração. Segismundo experimentar grandes perturbações dos nervos cardíacos, normalmente os nervos do tônus. Entretanto, concentrou toda a sua atenção ao interessado, a Segismundo. É necessário que você faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das existências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então, aqui ele fala para Segismundo, né, que a reencarnação não é fácil, a reencarnação é difícil para todos. Cada um de nós tem os seus problemas, né, tem os seus ajustes a fazer, mas que se a gente tiver boa vontade, nós vamos conseguir. Aí ele fala aqui, olha, o aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procurar conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se refere Jesus em seu apostolado. Então, assim, se nós buscarmos o caminho do bem, Deus vai estar sempre nos ajudando. A gente vê que a gente faz uma prece, pedindo a ajuda dos bons espíritos, e imediatamente a gente é atendido. Então, a ajuda vem, seja com uma página, seja com uma palestra, seja com uma pessoa que vem falar uma palavra amiga, né, de algum familiar. Então, o que vale é nós termos a intenção de nos melhorarmos e, quando nós buscamos, nós seremos atendidos. Então, o acréscimo da misericórdia divina, o tempo todo, está ao nosso alcance. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem a criação presida um desígnio. Ou seja, Deus não cria nada por acaso. Deus está no comando de tudo. Então, nós vimos ali atrás que tem todo um planejamento reencarnatório. Então, antes daquele espírito reencarnar, antes daquele corpo ser criado, aquele espírito já é designado para tal família, para tal corpo. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode. Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Nesse caso aqui, nós somos criados simples e ignorantes. Então, enquanto nós não temos condições de exercer o nosso livre-arbítrio, faz parte do determinismo de Deus a reencarnação. Por expiação, pode o espírito ser... o que eu quis dizer, eu não completei. Então, quando nós não temos condições de exercer o nosso livre-arbítrio, Deus conduz a reencarnação, faz parte do determinismo dele. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Então, são as reencarnações compulsórias. O que é compulsória, né? São reencarnações impostas por Deus. Se acontecesse que muitos espíritos se
apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, quem é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, é visto a necessidade daquele espírito e daquela família. E, como vimos, tem o planejamento. Então, podem muitos espíritos quererem, mas só vai reencarnar o espírito que realmente precisa de reencarnar naquele lugar. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão e, pelo nascimento, entra para ela. A nossa verdadeira casa, né, é a pátria espiritual. Então, quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós ficamos livres do corpo, da matéria. Então, nós ficamos, o espírito se sente até aliviado de ficar livre da matéria. E quando a gente conquista, nós conseguimos nos moralizar, nós ficamos felizes de estar lá na pátria espiritual. Então, nós vamos ver aqui, na continuidade do estudo, o quanto a gente sofre quando a gente vai reencarnar, o nosso medo da reencarnação. E aí, André pergunta, por que Segismundo sofre tanto? Desde semana passada, está em ligação fluídica direta com os futuros pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e, no estágio que ele se encontra, o serviço lhe impõe sofrimentos. E aí André pergunta para Alexandre, mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista da nova alimentação e dos novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nosso ciclo de vida, dos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Bom, nós sabemos que na Gênesis fala o seguinte, do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Por isso, os envoltórios variam conforme os mundos. Está na Gênesis, capítulo 14. Nós sabemos que o perispírito, as propriedades dos perispíritos são plasticidade, tangibilidade, radiação, expansibilidade, absorção e penetrabilidade. Só que nós não vamos entrar falando sobre o perispírito, porque nós estamos falando sobre o prelúdio da reencarnação, ou seja, né, o que acontece antes do espírito reencarnar. E nós temos no YouTube uma aula que foi apresentada pela Andréia, que é a aula 22, que está disponível. Então, assim, quem tiver o interesse de se aprofundar, é só assistir a aula. Ela está muito completa, é uma aula muito boa. E quem não teve a oportunidade de ver também, poderia assistir, porque lá tem muitas informações. É tudo que nós precisamos saber sobre o perispírito, está na aula da Andréia. Quem se interessar, nós temos... é só pedir que a gente envie o link para poder assistir a aula. E aí ele continua. Então, André
fala o seguinte: entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de uma nova existência terrestre. Já tive mais animado, agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Então, assim, teve esse problema da plasticidade do perispírito, mas eu acho que o problema que mais afligia Segismundo era o medo de fracassar. Porque quando a gente está na erraticidade, tudo parece muito claro. Mas quando nós reencarnamos com o esquecimento, muitas vezes nós fraquejamos diante das provas. E esse é o medo que ele tinha. Aí aqui nós trouxemos essas imagens só para ver o que acontece com o perispírito. Os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma espiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então, cada vez que o laço, que ele ia miniaturizando e o laço fluídico ia se estreitando, ele ia perdendo a lucidez. A questão 340. É solene para o espírito o instante de sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando sério e importante? E aí os espíritos responderam: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. E aí Kardec trouxe mais umas explicações para a gente, para que nós pudéssemos compreender melhor. O viajante que embarca sabe que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece os gêneros das provas a que sucumbe, mas não sabe se a que se submete. Conhece o gênero das provas que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ou seja, o espírito, ele tem medo da reencarnação, ele se sente preso ao corpo físico, né, à matéria. Então, é como se fosse um degredo. Como o homem deixa este mundo por aquele, né, o homem deixa o mundo corpóreo e vai para o plano espiritual. Ele deixa o mundo, como o homem deixa esse mundo e vai para o mundo espiritual. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal. Como homem, já sabe que morrerá. E como espírito, sabe que reencarnará. Mas, como este em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência que vai reencarnar. Então, como o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache claramente formada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Tudo isso aqui nós já estudamos, né? Várias vezes. Então, a gente está passando só para lembrar, porque está dentro da nossa matéria. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme a suporte. E durante a leitura do capítulo 13, nós vemos que várias vezes Segismundo fala da sua aflição, do seu medo.
Então, nós trouxemos aqui alguns trechos que vão estar mostrando isso, né? Mostrando o medo da reencarnação. Agora, porém, que se aproxima um recomeço difícil, tenho medo de errar novamente. O medo, na verdade, é de falir, né? De não conseguir expiar as faltas, né? Aflige-me receios e anseios ante o futuro desconhecido. E aí ele fala mais. O renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Então, ele deixa aqui bem claro que ele tem esse medo de fraquejar. E aqui ele tem, né, ele é abatido na cama junto com o André, com o Alexandre, com o Herculano, e ele fala o seguinte, que o que consola, o que conforta ele é saber que os espíritos de luz, que os amigos espirituais estarão junto com eles, colaborando durante a encarnação dele. Muito se pedirá a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas haja confiado. Está em São Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Então, aqui fala, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais será cobrado. Porque quanto mais nós conhecemos, nós temos como usar o nosso livre-arbítrio da forma correta. E aí, se usamos de forma equivocada, vamos ter que pagar por isso. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos. Desculpa, gente, é uma pergunta. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? E aí os espíritos respondem, depende da esfera que se pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Então, o espírito conquista através do seu trabalho, né, na erraticidade, das suas afeições, né, ele conquista espíritos que vão estar acompanhando ele durante a reencarnação. Então, depende da moralidade do espírito. Os espíritos amigos que nos seguem nos passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos? Muito frequentemente são. Eles nos vêm visitar, como ides visitaram o encarnado. E aí, voltando para o livro Missionários da Luz, nós pegamos essa gravura e essa passagem lindíssima, quem puder depois ler. Segismundo conquistou, através do trabalho dele, vários espíritos que durante o processo dele reencarnatório, quando ele vai ser conduzido para a mãe dele, esses espíritos, eles adornam todo o caminho com flores e luzes. Então, é uma passagem linda, onde Alexandre faz uma prece muito bonita e é muito emocionante, e do alto desce, a Raquel recebe Segismundo de joelhos, para você ver o tamanho da importância da reencarnação. E do alto, espíritos superiores eles descem com uma coroa na cabeça de Raquel. Então, assim, é muito bonito. Assim, eu li e me emocionei várias vezes. Me emocionei hoje, quando eu li de novo. E falei, eu tenho que me emocionar antes, para na hora não chorar.
Mas aí o que ele fala aqui? Alexandre fala, somente aqueles que semeiam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós. Nestes últimos anos em que se desenvolveu grandes obras de benemerência e fraternidade, eram mais de 100 espíritos que estavam acompanhando a reencarnação de Segismundo. A reencarnação. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se formam. As reencarnações são sempre muito numerosas. O progresso é quase infinito. Sabemos que as reencarnações são muito numerosas porque nós precisamos expiar as nossas faltas, desenvolver as nossas faculdades que estão latentes dentro, né, de nós, e contribuir para o progresso da humanidade. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais a necessidade das provas da vida corporal. Então, o espírito que já reencarnou e já está livre das impurezas, ele não precisa reencarnar mais. Ele só vai reencarnar em caso de missão, em questões que são necessárias, ele vai estar reencarnando, mas a necessidade ele não tem mais. Depois da sua última encarnação, o espírito fica sendo bem-aventurado, espírito puro. Justiça da reencarnação. O dogma da reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação. Se pararmos para pensar, Deus, ele nunca fecha as portas para um filho seu, porque ele quer que todos os espíritos progridam e um dia cheguem a espíritos puros. E para que isso aconteça, Deus nos dá a possibilidade de reencarnarmos, faz parte dos seus desígnios. Então, todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhe faculta o meio de alçá-lo. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Então, por que é a única que pode explicar o futuro? Se pararmos para pensar, hoje nós temos provas que nós passamos na vida que dá para ter uma ideia do que nós fizemos de errado na nossa vida anterior. E assim, hoje, nós estamos trabalhando para o nosso melhoramento espiritual. Então, nós podemos pensar que nós vamos ter uma esperança de que o nosso futuro será melhor do que foi o nosso passado. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança da reencarnação. Então, quando nós desencarnamos, estamos na erraticidade e nós tomamos conhecimento das nossas faltas, a reencarnação é abençoada, que através dela nós podemos expiar as nossas faltas e conquistarmos o direito de um dia sermos espíritos puros. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha se achar em igualdade com os que mais fizeram que ele. Então, se nós sabemos que Deus é justo, vão ter a reencarnação como a nossa. Por exemplo, Chico Xavier, Divaldo, enfim, Gandhi, vários espíritos que trabalharam bem, né, incessantemente, a reencarnação dele não vai ser igual à nossa. Então, se nós confiamos na justiça de Deus, nós sabemos que Deus tudo vê, tudo sabe, e que nós teremos a reencarnação conforme a nossa escolha, conforme usamos o nosso livre-arbítrio. Uma experiência tardia, o espírito a utilizará em nova experiência.
Então, nós estamos, assim, no finalzinho de nossa vida e nós conseguimos despertar e aprender com alguma experiência que nós passamos, mas não dá tempo da gente usar essa experiência nessa encarnação. Tudo que nós adquirimos, tudo que nós conquistamos, nós levamos para a próxima encarnação. Então, uma experiência tardia, ela será vivida, vai vir como uma prova e nós vamos poder usá-la na próxima encarnação. Bom, gente, eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês, compartilhar com vocês assim a dificuldade que é para mim estar aqui. Então, a gente estuda muito, mas na hora a gente fica nervosa e muitas vezes não consegue passar tudo que a gente estudou. Mas quero agradecer muito ao Centro Espírita Regeneração e à Sociedade Espírita Joana de Ângeles pela oportunidade do trabalho, né? Que é onde nós aprendemos. E, para mim, o Prelúdio foi um estudo muito importante, porque, apesar da gente falar em valorização da vida, eu não tinha ideia de como era esse trabalho incessante da espiritualidade, né, no comando de Deus, que é misericordioso sempre para conosco, do quanto era trabalhoso a nossa reencarnação. Então, assim, eu quero agradecer muito a todos vocês. E é isso. A próxima aula é a aula 37, a união da alma e do corpo, e vai ser a Nilska que vai fazer para a gente. Obrigada. Volta aí. Gostei da disciplina, do horário. Gostei de tudo. Parabéns. Foi uma linda aula. Um capítulo lindamente explanado. Agora vamos para as perguntas. Alessandra. Boa noite a todos. Parabéns, Jaque. E nós temos aqui, a princípio, temos duas perguntas, que a Ana Paula fez uma pergunta e uma segunda que se complementa. Vou fazer aqui a pergunta da Ana Paula Santos. Ela pergunta o seguinte, Jaqueline. Falamos sobre os espíritos amigos que acompanham o processo de reencarnação, como o caso colocado do Segismundo. E os espíritos obsessores? Esses espíritos podem atrapalhar o processo da reencarnação? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu sei responder essa pergunta. Quando a gente vai reencarnar, tem todo um planejamento reencarnatório feito pelos espíritos de luz. E é um determinismo divino, né? Então, por exemplo, a reencarnação, vou falar da reencarnação de Segismundo, né? Ele tinha toda uma proteção para que essa reencarnação acontecesse. Tem casos de reencarnação que o próprio espírito, ele não quer reencarnar, então ele acaba acontecendo aqueles abortos, ou que os pais não aceitam a reencarnação. Eu acho que o João pode completar essas informações, porque eu vejo é que, como tem um planejamento, tem uma proteção para que aconteça essa reencarnação. A reencarnação é uma lei divina que os espíritos conhecem. Eles, às vezes, no mundo inferior, se organizam e passam a ser potestades dominadoras, mas eles sabem que existe a reencarnação. E quando alguém que não interessa a eles esteja reencarnando, eles se movimentam para atrapalhar. Como também
quando alguém que interessa a eles, eles ajudam e até planejam, isso já esticando mais um pouco o assunto, planejam reencarnações. Porque não é só do domínio dos espíritos de nosso lar, das colônias espirituais elevadas. Nós todos sabemos sobre a reencarnação há milênios. Vou contar uma história rápida para vocês entenderem e aí vocês associarem uma coisa a outra. Existia lá em Pedro Leopoldo um casal que fazia reunião de desobsessão em casa. Eles iam a Chico e falavam para Chico que a reunião era maravilhosa, que a reunião rendia muito, que era uma beleza, e que eles prestavam grande socorro espiritual aos espíritos sofredores. Chico falava sempre com aquele jeito carinhoso: não façam, é perigoso. Eles insistiram muito. E aí, certa vez, a esposa engravidou. Parece grávida, e eles então buscam Chico. O Chico diz: esse espírito é um dos obsessores que vocês acolheram na casa de vocês e não estava programado para reencarnar como filho de vocês. Amém? Então, a reencarnação, o espírito ele pode começar a se preparar até sozinho. Se ele domina a técnica, ele vai entrando promovendo em si mesmo o esquecimento passado, trabalha a miniaturização, se liga, a ligação fluídica. Agora, é lógico que, quando isso ocorre, daí se tira proveito. Só que reencarnações não programadas, com a interferência do mundo inferior, pode contar que tem transtorno, dificuldades, e a pessoa tem que superar depois e caminhar resolvendo os problemas da melhor maneira possível. Respondi? Estiquei Ana bem, Paula. né? Bom, então vamos para a segunda pergunta, que é da Alba. A Alba pergunta: todos os espíritos passam pelo processo de magnetização para reencarnar? O processo de esquecimento? Sim. Todos os espíritos passam pelo processo de magnetização, né? Porque o perispírito ele vai se miniaturizar. E para que isso aconteça, tem a colaboração dos espíritos benfeitores, né? E quando o espírito já está em condições de ajudar nesse processo, o espírito é esclarecido, ele também contribui com esse processo, porque tem essa necessidade do perispírito se miniaturizar para poder reencarnar. João. Ajuda. A reencarnação se inicia nas primeiras 24 horas depois que acontece a fecundação. Está no livro dos Espíritos, que dá logo. E o espírito, ele precisa se miniaturizar e precisa também mergulhar no esquecimento para poder, ligando-se ao campo físico, à célula, ele não interferir, e é um mecanismo da lei, ele tem que fazer esse esquecimento do passado, que depois vai aos poucos, no futuro, aflorando em parte na manifestação física. Então, precisa da miniaturização do perispírito e do mergulho no esquecimento. Agora, completando. Quando o espírito vai por si mesmo, ele, mesmo que ele não domine muito a técnica, isso se dá. Porque ele deseja uma coisa, e esse desejo
faz com que as coisas dentro dos mecanismos das leis, que são automáticas, aconteçam. Pode ser também por indução externa daqueles que desejam que ele reencarne. Okay? Bom, aqui no chat a gente não tem mais perguntas. Acredito que a gente tem tempo para liberar microfone, se alguém quiser fazer a pergunta. Só não sei se Débora habilitou aí a liberação do microfone. Está habilitado. Então, nós temos aqui a mãozinha levantada da Rosivete. Rosivete, pode desmutar e fazer a pergunta, por favor. A questão que a Ana Paula perguntou para a Jaqueline sobre a interferência dos obsessores na reencarnação. A Nilska deu essa aula para a gente, explicou, até porque a Jaqueline já explicou, né, o determinismo divino, que o espírito, na sua fase de reencarnação, ele tem uma proteção muito grande. E ela fala sempre sobre o perfume que o espírito emana, né? E eles abafam isso para que os obsessores não encontrem esse espírito. E aí, depois, determinado momento em que aí ele já está pronto, já está fortalecido para resgatar os seus débitos, aí é permitido que esse espírito seja encontrado, né? Aí ele exala o seu perfume, como ela falava. Aqui no nosso som, não deu para entender direito, compreender claramente o que a Rosivete falou. Vou aumentar um pouquinho o som. Não ficou claro se era uma pergunta, Rosivete, ou só uma colocação por sua parte. Você pode... É uma colocação. É sobre a questão que a Ana Paula perguntou para a Jaqueline, sobre a interferência dos obsessores na reencarnação desses espíritos. E a Nilska explicou, né, em aulas passadas, que todo espírito emana o seu perfume, ele tem um perfume, né, e ele é encontrado através disso. Os obsessores, em algum momento, vão lá encontrar aquele espírito. E isso é trabalho abafado neles, né? É uma proteção para que eles não sejam encontrados pelos seus obsessores. É feito isso na sua fase de reencarnação até determinada idade em que, no momento aprazado, que ele tiver que resgatar os seus débitos, vai ser permitido que ele seja encontrado. É uma forma de proteção desses espíritos. Porque eu estava perguntando se isso interfere na reencarnação, né? E como o determinismo divino, ele coloca dessa forma. Foi uma explicação numa das aulas da Nilska. Nós já acompanhamos casos de reencarnação de espíritos que estiveram conosco aqui e depois do processo de esclarecimento e o espírito tendo melhorado e tendo até solicitado reencarnação e interferências que aconteceram no processo reencarnatório. Mais de um caso. Alguns casos em que houve a interrupção da reencarnação por interferência dos inimigos, que não queriam que o espírito reencarnasse. Porque a reencarnação, nós não podemos esquecer, é a abençoada oportunidade do espírito de mergulhar na carne e se desligar, em parte, de todos os mecanismos de tortura, de sofrimento que ele possa estar passando no mundo espiritual. Então, o mergulho na carne é uma fuga, é um esconderijo. Nós estamos aqui no esconderijo. O espírito pode até nos encontrar, mas quando nós os vemos do outro lado, quando nós os encontramos do outro lado, o que a gente faz? Corre para o corpo. Acorda. Quantas vezes você acorda à noite e diz assim, eu acordei assustado. Eu acordei porque eu estava tendo um pesadelo.
porque você não estava, digamos assim, com os amigos e sim encontrando os inimigos. Eu me recordo da minha infância, bem mesmo, na primeira fase da minha vida, que muitas vezes eu voltava correndo, me acordava, e depois de muitas orações eu dormia de novo. Então a gente encontra lá do outro lado os inimigos e corre para o corpo. A reencarnação é a nossa grande oportunidade de nos desvencilharmos um pouco dele, porque nem nós não conseguimos nos desvencilhar totalmente, porque nós continuamos existindo, os espíritos continuam existindo, nossas ligações continuam existindo, mas nós estamos aqui no campo físico e com recursos, como é no nosso caso no Espiritismo, maravilhosos para trazermos os espíritos para conversar conosco. Bom, a próxima é a Sheila. Sheila, pode desmutar. Esse processo de esquecimento que acontece, né, durante a reencarnação, quando a criança nasce, então essa memória que o seu João falou que vai retornando, já pode ir retornando então direto enquanto na infância? Isso explica essas crianças que lembram da reencarnação passada? Dependendo da evolução do espírito, da missão que ele tem que cumprir, e uma série de coisas, muitas coisas já começam a aflorar. Entendeu? Por exemplo, tem crianças bem jovens que já apresentam a tendência, já mostram qual a tendência que ela vai ter, ou para o bem ou para o mal. Tem crianças que com 8 anos de idade falam línguas estranhas, línguas mortas. Isso é lembrança do passado. Tá, então, dependendo essas lembranças... a bagagem do espírito anda com ele. Na programação dele pode estar, para essa ou aquela época, um afloramento maior para que ele possa começar cedo as tarefas que tem que cumprir. Por exemplo, a dedicação ao bem, a ideia de ajudar o próximo, são coisas muito naturais que devem ter acontecido com todos nós. Já na infância, nós já trazemos isso, já demonstramos isso. O interesse pelo estudo e por certo ramo do estudo, isso tudo é o que vai aflorando. Como é que o jovem com 16 anos, 17, já quer ser médico, luta para ser médico? Ou outra profissão? Já nasce querendo fazer carreira militar, já quer ir para a escola militar, vai para o colégio militar, do colégio militar vai para a academia. Então, tudo isso já é o que ele traz e que aflora, sem contar uma série de outras vocações que cedo já aparecem. Só que nesse caso, o que eu estou comentando não é nem esse tipo de memórias, mas as crianças que lembram de encarnações passadas. Existem aí vários já relatos. É algo mais ainda, Chico. Nós temos o livro. A lembrança ainda. Temos o livro do Hernani Guimarães, do Brasil, e do Ian Stevenson, ou Ian Stevenson, que só fala disso. O Stevenson foi o maior pesquisador sobre as questões de lembranças de reencarnações passadas. Hoje você adquire com facilidade o livro dele, cujo título hoje é Reencarnação. Na primeira edição, o nome era 20 casos sugestivos de reencarnação. E depois, atualmente, mudaram só para reencarnação. Ele pesquisou mais de 1000 casos em vários lugares do mundo. E tem os clássicos, os mais importantes que ele publicou. Temos mais 2 perguntas no chat. A Sheila ficou... Tá, obrigada, Sheila. Tem uma pergunta do Cláudio e da Deise, que é sobre essa questão dos obsessores. Ele pergunta se esses inimigos eles podem ser da mãe do reencarnante.
Ou podem, sim, podem acompanhar a mãe, sim. Pode ser da mãe, né? E eu digo mais, é o que mais acontece. Então, Sempre temos vem alguém, porque a reencarnação é para reconciliação, é para desenvolver o amor e quebrar as vibrações de ódio que durante muito tempo se cristalizaram. Não tem nada para quebrar as vibrações de ódio e as inimizades do que o processo reencarnatório, o acolhimento, 9 meses crescendo e a mãe feliz, comendo, né? Passando sufoco, querendo comer jaca à noite, meia-noite e tal. Então, a gente observa tantas coisas no dia a dia. Olha, temos 2 perguntas e 9 minutinhos. Então, a última pergunta é do Luiz Cláudio, tá? Então, é essa que vai ser a última respondida. E aí, quem está respondendo, o tempinho da gente está acabando. A pergunta da Débora Paiva é o seguinte: antes de reencarnar, o espírito tem ciência que reencarnar é uma fuga? Que isso é para ajudá-lo? Que é para ajudá-lo, se ele tiver, né, se ele tiver moralizado já, ele vai saber que realmente é. Mas tem o caso das reencarnações que ele não toma conhecimento da reencarnação, que nós vimos que é um grande número, né, que os espíritos reencarnam sem ter consciência da reencarnação. Eu acho que é isso, né, João? Jaqueline, o Emmanuel disse que não existe uma reencarnação igual a outra, como não existe uma desencarnação igual a outra. Então, alguns sim, outros não. É muito diversificado. Você não pode dizer que sim para todos, e nem que não. Depende muito do espírito. Tem reencarnações que não têm preparação nenhuma. O espírito nem toma consciência de que vai reencarnar. Aí vem a palavra compulsória. Então, é muito diversificado o número de casos. Pois não? Sim, última pergunta do Luiz Cláudio. Ele pergunta assim: quando um espírito é acolhido em uma colônia espiritual, ele fica livre do assédio dos obsessores? Na verdade, está um pouquinho fora aí do assunto, né? Mas se vocês puderem responder. Está no assunto. Ele está perguntando de um espírito desencarnado. Ela está falando da reencarnação, está fora, né? Ele está falando de um espírito que, se ele é acolhido numa colônia espiritual, se ele fica livre dos obsessores, tá? Hoje no assunto não seria esse, mas se vocês puderem responder. Gente, quando o espírito merece ser acolhido, levado para uma colônia espiritual, muitas coisas acontecem. Claro que os obsessores poderão também ser levados, não para o mesmo lugar. Mas vamos que eles não sejam levados. Você foi e se preparou. Se você tem carências espirituais diversas com o espírito do passado, a preparação lá, vamos computar, a preparação no nosso lar, se for lá, ela vai ter que ter um viés muito grande nesse sentido, para que você, vindo, você já saiba que no tempo certo da sua vida, esses espíritos vão se aproximar de você. Se eles são mais preparados ou não, aí depende também, porque nós vemos espíritos chegando, se aproximando de nós, e que não foram preparados em nada. Eles chegam exatamente trazidos pelos espíritos para que entrem em contato conosco, nos ajudando a resolver as nossas carências espirituais. Então, nem todos sabem, nem todos são preparados, nem todos os casos são iguais. Lembra que eu falei que a gente esquece de falar algumas coisas, né? Então, que existem, é o que o João falou, que cada reencarnação é de um jeito. Então, ele
Alexandre comenta que não existe uma reencarnação igual a outra, por causa das nossas escolhas, né? Então, cada um faz, por causa do nosso livre-arbítrio. Então, cada reencarnação é de um jeito. E sobre a colônia espiritual, tem toda uma proteção, né, João? A gente vê em vários livros falando que tem uma proteção para que esses obsessores não entrem dentro da colônia, ou que, se forem trazidos, eles são trazidos já para poder receber ajuda, né? Então, eu acredito que para poder entrar lá, só se for convidado. Quando a reencarnação é compulsória, o espírito que vem compulsoriamente ele é muito pouco preparado. E aí essa preparação também varia muito. Um dia de conversa com o espírito do outro lado, 2 dias, aquele período que é o período antes da reencarnação, por isso prenúncio da reencarnação, prelúdio também, a palavra prelúdio encaixa para o nosso caso, algum tempo o espírito tem que ter de esclarecimento. Agora, será que ele aceita? A aceitação é que é complicada. Muitas vezes aceita e depois ele resolve não aceitar. Amarela. A Nilce que acabou de falar, o espírito amarelou. E existem os abortos espontâneos. Então, é muito diversificado. Não dá para a gente dizer assim só. Exatamente. Mas o mais importante aqui, nós tivemos hoje, foi muito bem conduzido o estudo e espero que as nossas colocações aqui finais tenham ajudado. Bom, terminamos as perguntas. Obrigada a todos que participaram fazendo perguntas, gente. Isso é muito importante. Obrigado, sim. Muito Obrigada, importante, gente. porque nós temos meia hora para essa conversa, tá bom? Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso estudo, por identificarmos a cada dia um crescimento de todos que participam do nosso estudo. Que nós possamos continuar fiéis ao programa, fiéis à codificação, fiéis às obras sérias que trazem as notícias do mundo espiritual, como a série de André Luiz e Manuel Filomeno Miranda, como as orientações dos mentores que conduzem-nos na tarefa espírita. Possamos encerrar aqui a nossa tarefa, felizes, gratos por todo o aprendizado da noite. Despede-nos, portanto, deste momento, para que possamos, logo, logo, estarmos juntos em outras atividades espirituais. Boa noite.